A arbitragem brasileira. O que você acha a respeito sobre a arbitragem brasileira aqui no país? O que você acha que precisa para poder melhorar a arbitragem brasileira? Você está indignado com alguns dos árbitros aqui no Brasil, no Brasileirão, na Copa do Brasil? Como que você avalia a arbitragem brasileira atualmente? A arbitragem brasileira, acho que se eu até tocar nesse tema aqui, o tanto de comentário ruim que eu vou receber vai ser enorme, mas é uma das arbitragens mais polêmicas, né, e conturbadas do mundo inteiro. Eu não preciso nem dizer o quanto que 2025 a arbitragem brasileira se encaminhou no seu pior nível possível, com marcações equivocadas, decisões polêmicas dos juízes, interferência do árbitro de vídeo, VAR, e por aí vai. Mas o que pode ser feito para melhorar a arbitragem brasileira, vindo por parte da CBF, com o novo comando agora do Samir Chaude, que é o presidente da entidade? A gente vai descobrir nesse vídeo a respeito sobre como que a arbitragem brasileira pode evoluir nos próximos anos, se seguir então esse tópico aqui, né, que a gente vai falar. A gente vai falar aqui sobre alguns itens que possa ser que a arbitragem brasileira tende a melhorar e ser ainda mais profissional para poder ajudar muito nos jogos que a gente tem do Brasileirão, da Copa do Brasil e de outras competições também. Então, você deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, tá? Porque eu sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Para começar, logo de cara, eu não tenho nem muito o que dizer sobre a arbitragem brasileira. Eu, que sou palmeirense, eu fico revoltado muitas das vezes com jogos em si, onde um jogo o Palmeiras é beneficiado ou até mesmo seja prejudicado também. Eu fico revoltado dos dois níveis, principalmente com hoje a arbitragem brasileira sendo o auge basicamente de um precipício absurdo do que a entidade, a CBF, vem passando nos últimos anos. Mas podemos ajudar bastante sim, melhorar a arbitragem brasileira, se alguns dos passos que aqui estou citando sejam concluídos. Apesar de que vai demorar muito, na minha visão, para a arbitragem brasileira ser num nível profissional e cada vez mais fluente, a ponto de ser num nível parecido com os árbitros da Europa. Tudo bem que cada árbitro tem os seus erros, né, tem os seus acertos, né, tem as suas decisões, tem as suas posturas, que muitos vão discordar e muitos vão concordar. Mas é preciso deixar bem claro aqui que a gente precisa de uma solução urgente para que a arbitragem brasileira não se caminhe para um vácuo absurdo e que não se passe a ponto de uma investigação, por exemplo, no futuro, quem sabe. Então vamos seguir aqui com alguns dos passos. Começar com o primeiro deles, que eu acho que esse daqui é o principal, o ponto que precisa melhorar muito da arbitragem brasileira aqui no nosso país, é profissionalizar a arbitragem. Hoje, todos os árbitros aqui no Brasil não são profissionais, né? Cada um basicamente apita o seu jogo do jeito que quer, da forma que manda, né? Com isso eles acabam tendo muita postura, que muitos jogadores não consideram bom, algumas vezes na arrogância, outras vezes na prepotência, outras vezes na ignorância, né? Ou outras vezes não estão escutando, né? Sem ter aquele molejo, sem ter aquele respeito de fato. Profissionalizar a arbitragem também, não só em relação à arbitragem de campo, mas também ao VAR, porque muitas das decisões que a gente tem do VAR não são nada profissionais e chegam até mesmo a irritar muitas pessoas, inclusive jogadores, técnicos, torcida e por aí vai. O primeiro ponto, profissionalizar a arbitragem, é para ontem que a CBF tem que fazer isso. A arbitragem precisa ser profissional para que a gente tenha o mesmo nível de capacitação de outros árbitros do mundo inteiro. Árbitros da Europa, né, que todas as arbitragens da Europa praticamente são profissionais por lá, e aqui precisa de uma forma urgente profissionalizar a arbitragem brasileira. Segundo ponto é melhorar alguns dos critérios em relação ao afastamento de árbitros aqui no país. Eu não sei o que há no Rodrigo Sintra, que é o presidente de arbitragem da CBF, eu não sei o que há com ele em relação a algumas das posturas que os árbitros têm e que logo depois ele fala
que aquilo dali foi normal, vamos dizer assim. Eu aqui não sou contra o Rodrigo Sintra, eu espero que ele possa fazer um trabalho excelente na CBF, mas falta essa questão de critério em relação a afastamento de árbitros, principalmente na hora dos treinamentos, quando eles vão fazer os treinos. Então que esse tópico seja os afastamentos e os treinamentos dos árbitros, que precisa ter mais critério e precisa ter mais planejamento, porque senão os árbitros vão chegar todos pressionados, né, vão chegar com muita falta de conserto, né, muita falta de molejo, muita falta de respeito também. Então, o planejamento em si, para afastamento dos árbitros e os treinamentos, é preciso que tenha algo que seja completamente solucionável, porque isso daí já está virando muita falta de caráter da CBF, e ainda mais do Rodrigo Sintra também, que está muito fora da curva lá na entidade. Terceiro ponto, definir critérios e posturas a respeito sobre a arbitragem de campo e do VAR. Algumas das decisões que são tomadas de campo e do VAR, muitas das vezes não tem critério de jeito nenhum, né? Não tem uma postura assim, firme, né? E a gente não sabe por que o árbitro deu um cartão vermelho, ou até mesmo deu um cartão amarelo, por que deu falta no lance, né? Ou acabou dando impedimento no outro. Isso daí já está virando basicamente uma moda bizarra do quanto que a falta de critério, a falta de postura nas decisões dos árbitros de vídeo e de campo estão ficando muito ruins de fato. Então, definir, né, sobre o conceito de regras de fato aqui, das posturas e das decisões, das posturas e dos critérios, definir isso perfeitamente, porque senão vai dar muito mal interpretado e aí a gente vai acabar tendo os times prejudicados demais. E a quarta e última mudança, e o quarto e último item, né, que eu falo aqui, é todo mundo tolerar os árbitros que a gente tem hoje, mesmo aqueles que são pouco reconhecidos ou que são muito reconhecidos, tem que fazer a tolerância, né? Senão eles vão ficar muito pressionados e vão apitar de maneira ruim demais. Torcida, jogadores, comissão técnica, todos têm que tolerar os árbitros que a gente tem hoje. Não adianta querer ficar irritado com os árbitros, pressioná-lo, né? Não adianta xingar os árbitros também, né? Falar mal dos árbitros. Isso daí tudo, basicamente, vai piorar a situação mais ainda e é capaz dos clubes serem penalizados também por essa questão da arbitragem. Então, é preciso que torcida, comissão técnica, jogadores, todo mundo respeitem as normas ali dos árbitros, para que eles não se sintam pressionados e não acabem fazendo uma besteira ainda maior na hora de apitar os jogos em si do Brasileirão, Copa do Brasil e tudo mais. Só queremos um futebol que seja respeitado, que seja igual para todo mundo, que seja bem definido, né, que a arbitragem brasileira possa melhorar nesses próximos anos, com o Samir Chaldin então sendo presidente da entidade. A gente espera que melhore tudo mais. Então vamos seguir com essa norma. Esperamos assim que logo de cara a arbitragem brasileira possa se tornar muito boa dentro e fora de campo. Então eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que aqui não é para criticar nenhum ponto aqui em relação aos árbitros, em relação à comissão, em relação à CBF. A gente só quer um futebol justo para todo mundo poder jogar. Vou ficando por aqui. Um beijo de arranho a todos vocês e até mais.